O que vem primeiro, a família ou o serviço religioso? Será que para servir a Deus de uma forma plena, perfeita, você precisa de fato abandonar totalmente sua família? Não prestar mais atenção naquelas pessoas que fazem parte da sua casa? Será que isso é de fato necessário? Olá, meu nome é Wellington, eu estou aqui com você para mais uma reflexão para hoje. Eu quero conversar com você hoje a respeito do texto que se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 1, verso 30, que diz o seguinte: a sogra de Simão estava de cama, com febre. Imediatamente falaram a seu respeito para Jesus. Às vezes nós criamos uma falsa dicotomia, uma separação que de fato não existe entre servir a Deus, servir a família, ou talvez servir a Deus e servir aos amigos, entre servir a Deus e ser um bom funcionário, em servir a Deus e ser um bom amigo. Essas divisões não precisam existir. Obviamente, todo cristão sabe muito claramente que a prioridade é o Senhor, que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as outras coisas vão ser acrescentadas. Mas isso não significa que você precisa ou careça abandonar completamente a sua família, seus amigos, seu trabalho para servir ao reino de Deus, para trabalhar para o Senhor, para ser um instrumento útil na igreja de Jesus Cristo. Isso não é necessário, isso não é verdade. E o texto que a gente tem aqui hoje, a gente percebe isso fica muito claro. A casa de Pedro não foi esquecida. É certo que Pedro deixou sim muitas vezes a sua casa, a sua família, as suas preocupações domésticas para andar com o Senhor Jesus e segui-lo de perto. Mas quando a sogra dele, olha que a gente não está nem falando da esposa nem do filho, hein? Está falando da sogra, né? Quando a sogra dele ficou doente, ele rapidamente buscou socorro para a sogra, buscou socorro para aquela senhora que estava acamada com uma febre terrível. E ele foi falar logo para aquele que podia, de fato, resolver o problema. Ele apresentou o problema de um ente, de um familiar adoentado para Jesus. E aqui fica já estabelecida a máxima: para servir a Deus, a gente não precisa abandonar, deixar de lado, esquecer dos nossos parentes, dos nossos familiares, da nossa família, da nossa casa. E isso também, claro, se aplica a outras esferas de ocupação e preocupação que você e eu temos. Creio que é o contrário, né? Servir ao Senhor de perto nos dá a oportunidade de, em momentos tensos, em momentos de fragilidade, em momentos de perigo de morte, de doença terrível, como essa aqui, nós testemunharmos a respeito de Jesus, a gente clamar para Ele, apresentar para Ele essa demanda e ver milagre acontecendo, testemunho de Jesus curando e até salvando aquelas pessoas com as quais nós preocupamos, com aquelas que a gente se importa com elas. Sabe, uma coisa interessante também para observar é que bem provável é que a casa de Pedro não era uma casa assim chique, né? Uma casa de gente muito bem afortunada, um rico, um palácio. Não era. Pedro era um pescador, era um homem simples. E mesmo assim, o Senhor Jesus entrou na casa dele e curou a sua sogra. Por que eu estou destacando isso aqui? Porque não importa se a sua casa hoje é uma casa simples, se você é uma pessoa pobre, se você é uma pessoa que vive numa situação financeira mais arrochada, mais apertada,
se as coisas que você tem são poucas, isso não importa. Convide Jesus para ir na sua casa, busque a Ele, coloque diante dele as necessidades do seu lar, não se preocupe. Se você tem vergonha da sua casa, se seus amigos não querem ir na sua casa porque você é uma pessoa pobre, porque você é uma pessoa que não tem tantos recursos, Jesus não se preocupa com isso, Ele se preocupa com você e Ele vai aonde você estiver. Então convide Ele para ir à sua casa, apresente para Ele a sua esposa, apresente para Ele o seu esposo, seus filhos, seus pais, seus parentes, aquilo que você tem e que você precisa de fato de uma ação especial de Deus. Apresente para Ele e não se preocupe com a aparência, com o externo, com aquilo que é bonito ou feio. Não se preocupe com isso, porque Jesus quer fazer uma obra em você, através de você e por meio de você, como Ele fez na casa de Pedro, curando a sogra dele. Apresente, clame, chame o Senhor para a sua casa. O fato de você e eu chamarmos o Senhor para a nossa casa e colocar diante dele uma demanda, não significa que obrigatoriamente Ele tem que atender, Ele vai atender. Mas uma coisa é fato, a nossa condição, seja ela financeira, seja ela emocional, seja ela de qual natureza for, não é empecilho, não é barreira, não é muro que atrapalha Jesus ir na nossa casa. Coloque diante do Senhor a sua causa. Aliás, eu penso mais a respeito disso. O que Jesus espera é que de fato eu e você clamemos por Ele e dependamos dEle em todas as coisas. A coisa mais terrível que pode acontecer com um crente é ele viver achando que pode ser autossuficiente, que ele sozinho é capaz de levar a vida. Não é. Você não é. Eu não sou. Deus faz de nós filhos para sermos dependentes dEle. E a enfermidade, a pobreza, o aperto financeiro, tudo isso pode ser, na verdade, um alerta que nos empurra para os braços daquele que pode fazer infinitamente mais, até do que pedimos ou pensamos. Então vamos pedir, vamos pensar, vamos sonhar, vamos nos jogar na presença de Deus e chamar para a nossa vida, para cada área da nossa vida, para que Ele participe de cada situação da vida da gente. Não vamos deixar de fora, não vamos ficar com vergonha, com receio, com medo, não vamos criar barreiras imaginárias, porque elas não existem. Pedro era um simples pescador, morava numa casa simples e mesmo assim Jesus foi lá, atendeu a demanda da necessidade da sogra dele e curou aquela mulher. O que precisamos de fato é confiar e clamar que Jesus venha na nossa casa, que Ele participe do nosso lar. Não importa qual a demanda, qual o problema. E é por isso que nesse momento eu quero colocar você e a sua casa perante o Senhor em oração. Meu Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, esse maravilhoso Salvador Jesus, que não mediu esforço para ir em lugar nenhum salvar as pessoas, curar as pessoas, inclusive entrou na casa de Pedro e curou sua sogra febril. Eu peço que esse mesmo Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador, entre agora na casa do meu irmão, na casa da minha irmã, na minha casa, e cure as enfermidades que ali estão, que atenda às demandas que existem ali, que venha cobrir nossas casas com seu poder e ser Rei e Senhor também do nosso lar. Esse é o meu desejo, essa é a minha oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Querido irmão, querida irmã, eu sei que você nesta oração apresentou agora alguém, talvez um esposo ainda relutante com o Evangelho, uma esposa fria com respeito à fé, um filho que dá atenção para tudo nesse mundo, menos para a sua religião, a religião verdadeira de salvação em Jesus. Você apresentou agora, eu espero que você tenha, boas notícias, bênçãos do alto sejam derramadas
diante das suas necessidades. Enquanto isso, vamos continuar caminhando firmes na presença do Senhor, confiando nele, esperando nele e apresentando Jesus para mais pessoas possível. Correto? Entendeu? Concorda comigo? Então vamos apresentar Jesus para nossa casa e para mais pessoas. Enquanto oramos e esperamos Deus responder e vamos continuar clamando, você pode apresentar Jesus para mais pessoas. Uma maneira simples, fácil de você fazer, é você apertar em algum lugar aí e encaminhar essa mensagem para outra pessoa. Caminhe pelo menos para mais uma pessoa. Estimule ela a estar todo dia aqui com a gente, fazendo leituras e reflexões na palavra de Deus, tendo esse tempo de devocional e aguardando o milagre que vem do alto. Que Deus te abençoe e até amanhã na nossa próxima reflexão para hoje.